aqui Então hoje. vamos embora pra dentro. E aí, Diego, o que vai acontecer em 2023? Conta pra gente. Então, a gente tá num cenário aí interessante, né? A gente tá no cenário de Selic 13,75, taxa de juros do financiamento, as pessoas acham que tá alta, mas não está alta, eu falo pra você, tá? 10,25 na construção, 9,10 na compra de um imóvel. Por que isso acontece? Eu vou dizer pra vocês o que acontece. O banco, ele pega dinheiro a 6% de poupança e ele vende a 9%. Então, para ele tá ganhando dinheiro ainda. Então, se a Selic tá 13, que se dane que a Selic tá 13. Você tem crédito aí barato para construir a sua casa. E para você construir a sua casa, você precisa de quê? Materiais, correto? Exatamente. E onde você procura materiais? Acho no MCF Shop. No MCF Shop. Fala aí, né? MCF Shop. Bom, Ricardo, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina. Nós estamos com a biomassa dentro do marketplace da Minha Casa Financiada, que é o MCF Shop. Então, a gente também, no decorrer do nosso podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parceria Lógico. e falar um pouquinho sobre 2023, né? Que parece que vai ter um apocalipse por causa dessas eleições e não para de emprestar dinheiro ao Brasil, não para a construção civil de crescer. A gente vive um cenário onde tem uma polarização muito forte, principalmente da grande mídia, sempre trazendo que o Brasil tá numa situação muito ruim, né? Você sempre vê as notícias boas Essa é a com premissa que mais pregam na TV. vírgula, né? A gente teve redução do desemprego, mas você tem um PIB crescendo, mas tem recorde de financiamento mês após mês, mas tem alguma coisa que vai acontecer e todo mundo tá esperando. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho, Vinícius aí é um cara fera também nisso, quero ouvir tua opinião, Ricardo. A política pública desse governo, esses últimos 4 anos, eu tenho uma visão. E aí é bem a partidária, mas o que eu observo que está acontecendo, e aí eu quero que vocês contribuam. O que é que eu consigo observar? Antes do governo atual, a gente tinha uma situação onde a construção civil ela era fomentada, mas muito mais nas políticas públicas. A gente tinha grandes empreendimentos, grandes licitações, estrada, teve Copa do Mundo, campo e coisas assim. Mas você não via essas pessoas, por exemplo, Minha Casa Financiada e pessoas comuns, eu, você, construindo. As pessoas não conheciam sobre crédito, não existia Minha Casa Financiada, mas não apenas isso. O mercado parecia que não estava se movimentando para ter o dinheiro na mão das pessoas. O dinheiro estava muito concentrado nas grandes incorporadoras gigantescas. No que mudou, taxa de juros reduziu e também popularização, conteúdo disseminado. Eu consigo observar agora, pelo menos, todo mundo começando a construir, vender e fazendo o dinheiro rodar e fazendo a economia acontecer. Gerando riqueza. O que é que tu também tá vendo isso, Vinícius? Então, tu que vivenciou esses No anos nosso da cenário foi construção. exatamente isso. Na pandemia que aconteceu, sei, uns 2 anos atrás, é isso? Uns 2 anos atrás, o Diego me ligou e falou: e aí, cara, o que vai ser da empresa? A gente esperava que, tipo, fosse morte, invalidez, morte. Eu falei, Diego, plano anticrise. Todo mundo vai cair. Plano anticrise. Vai fechar. E aí a gente teve uma surpresa. Por quê? Eu acho que o setor da construção civil foi um setor que Puxou a economia, né? exatamente, ajudou a puxar a economia para isso que a gente está vendo hoje, que deveríamos estar numa inflação muito mais alta, deveríamos estar numa situação muito pior, e você vê ao redor do mundo que os outros países estão piores do que o Brasil. O Brasil vem crescendo, tivemos 2 meses agora de deflação, ou seja, quem estava com financiamento IPCA, alguma coisa desse estilo, vai notar pagar que vai nada. baixar. Crescimento do PIB. O crescimento do PIB. Então, o que aconteceu? O setor da construção civil foi um dos setores primordiais para que isso acontecesse no Brasil. Então, a gente está crescendo mesmo em meio à crise. Eu queria entender do Ricardo o que você viu nesse mercado lá na indústria. Você que trabalha diretamente com a indústria, fabricando produtos para a construção civil. O que aconteceu nesse meio tempo que a gente viu que o financiamento cresceu absurdamente, o Minha Casa Financiada cresceu absurdamente, as pessoas hoje, qualquer um na rua fala de construção financiada que antes as pessoas não conheciam. Exato. Todo mundo tinha que pagar o dinheiro inteiro para construir. Para você era uma dificuldade também, porque todo mundo compra qualquer material, o cara Exato. tem que ter dinheiro ali na ponta para pagar. A gente trouxe então o quê? Crédito para construção e cresceu muito esse mercado. No meu condomínio que eu moro hoje, quando eu fui para lá tinham 50 casas. Depois da pandemia tem 160 casas construídas. Muitos que eu muito construí também. junto com meus alunos. Então, existiu também um grande aumento desse crescimento de obras unifamiliares, que eu acho que é muito importante também para o seu produto, a biomassa, que trabalha Total. diretamente com tijolo, e você tem uma novidade também aí sobre o steel frame que eu quero que você fale, mas o que aconteceu lá na sua indústria nesse tempo aí? Cara, assim, voltando até do que o Diego estava falando também, a minha preocupação é que o brasileiro parece que tem memória curta, né? Essa que é a principal dor que a gente vive.
Se a gente pensar que a gente viveu pandemia, algo que ninguém nunca imaginou na Terra, cara, e olha como a gente está hoje, tá tudo maravilhoso, desculpa. Né? Se a gente pensar, eu sou também totalmente apartidário, mas os antigos presidentes, muito se fala de presidente, né? Não é no todo, não é a política no geral, né? Sim. Mas nas antigas governanças que teve, a indústria sofreu muito mais, né? Porque é o que você falou, era muito voltado para a indústria, só que para quem estava construindo infraestrutura na veia. Exato. Né? Isso é uma coisa que você falou importante, que tipo assim, o crédito imobiliário de 2019 para baixo, ali 2017, alguma coisa assim, baseava sempre em 12%, 13%, 14%, as pessoas sempre continuaram comprando casa, indo lá. Era essa política que MRV fazia a casa para vender, a Cirela fazia a casa para vender, grandes incorporadoras ligando direto pro dono do banco, falando, bota dinheiro na conta, vamos fazer casa para vender, e eles estavam nesse patamar. E é isso que você falou, memória é curta, porque hoje a gente tem 10, 25, 9, as pessoas, nossa, o crédito tá alto para quem? Aonde tá alto? Não tô entendendo onde tá alto. Não, e quando a taxa de juros, a Selic, chegou a 2%, 3% no Não, isso começo, era 8%. Tava bom pegar porque a parcela tava mais baixa e você conseguia um potencial financeiro maior. E hoje, a taxa Selic está quase 14% e ainda está muito bom pegar financiamento, porque o juros está 10,25%. Não, na verdade é muito melhor. Você deixa aplicado seu dinheiro aplicado em qualquer CDB e usa o financiamento. Então,